senador Renan Calheiros, que preside essa sessão. Nesse início do segundo semestre de atividades legislativas deste ano, eu venho à tribuna para ter uma conversa franca com a nossa presidenta e com o meu partido, o PMDB. Com a alma aberta e com absoluta franqueza, inicio esse meu pronunciamento à moda da nossa época de política universitária, com a citação da primeira estrofe do poema de Carlos Drummond, O Nosso Tempo. Este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão, percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem fogo, carne, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e se escreve na pedra. É como eu vejo o momento político atual. Confesso que esperei com certa ansiedade tanto a reação do governo como da oposição às jornadas de junho. Dupla decepção. A oposição, que a cada dia mais aposta na retórica udeno-moralista, não emitiu um pio em relação à encrenca econômica. E o máximo que ousou para se alinhar às ruas foi sugerir à presidente corte no número de ministérios, revelando seu lado austero, sua predileção por choques de gestão, para botar o país nos eixos. Já o governo, o governo saiu à procura de médicos, o que é bom. Como diria senador Cristóvão, o Vladimir Ilitch. O inferno está povoado de bem-intencionados. Senhores e senhoras senadores, meus irmãos e minhas irmãs brasileiros que nos acompanham na TV Senado e na Rádio Senado. Se fosse dar um título a esta fala da tribuna hoje, eu a chamaria de A República em Risco e a Passividade do PMDB. Ainda hoje de manhã, pensei, gostaria que este fosse o meu primeiro pronunciamento no Senado da República, na expectativa de que, pela novidade, merecesse a atenção plena do Senado e do povo brasileiro. A frequência na tribuna, presidente Renan, que reflete o exercício necessário e indispensável de prestar contas ao povo na atividade parlamentar, tem como contrapartida o risco da banalização do discurso. É por isso que eu gostaria de pedir uma atenção especial pelo que proponho sustentar aqui hoje, porque, brasileiros, a República está sob ameaça. E isso não é uma figura de retórica ou simples força de expressão. É um fato, como eu pretendo demonstrar. A primeira grande ameaça que recai sobre a sociedade brasileira é a indiferença da classe política ao nosso destino como nação. E é uma culpa coletiva. Como classe política, e muitos de nós na condição de base do governo, deixamos o barco da República desgovernar-se pelos descaminhos de uma política econômica absolutamente inconsequente. Uma política que, pela valorização do câmbio e o aumento dos juros, nos empurrou lenta e gradualmente para a desindustrialização, para o desequilíbrio do balanço de pagamentos, para a sangria das remessas de lucros ao exterior e para a ameaça
já visível do desemprego depois de um ciclo continuado de desqualificação do emprego. A segunda grande ameaça é a política econômica de redução sistemática do investimento público, sob a esperança de que o investidor privado viria substituí-lo. Esquecemos uma lição elementar dos livros de introdução à economia, nos quais se ensina que no capitalismo é o investimento público que puxa o investimento privado. Não, ao contrário. Nós simplesmente matamos o investimento público à medida em que o PAC não cumpriu sua missão de acelerar o crescimento. Até mesmo no setor de transportes, que havia alcançado grandes taxas de investimento nos últimos 2 anos, no governo Lula, os investimentos minguaram e quase desapareceram. A esperança da presidente seria a retomada dos investimentos através de parcerias público-privadas. As PPPs, segundo o conselho de alguns empresários que se tornaram da sua íntima confiança. No entanto, 2 tentativas de licitar a conservação de 7,5 mil quilômetros de rodovias fracassaram, como fracassou mais uma tentativa de manter viva a fantasia do trem-bala, e ainda assim não desistem desse delírio. As PPPs seriam a esperança de lançamento de grandes obras em ano eleitoral. Nada contra. Acho que ano eleitoral, como qualquer ano, também é um bom ano para se lançar obras e investimentos. Mas PPPs em rodovias pedagiadas? Além do que, depois de que algumas dezenas de milhares de jovens e de caminhoneiros foram para as ruas protestar também contra as tarifas escorchantes que se cobram nos pedágios do Brasil, duvido que algum empresário tenha coragem de assumir obrigações de longo prazo para fazer esse tipo de investimento que se tornou tão inseguro. Enfim, os protestos serviram para acordar governos e tribunais de contas estaduais, que de repente despertaram para o assalto que se perpetra contra os brasileiros em cada uma das cabines de cobrança de pedágio espalhadas pelas estradas do país. A terceira grande ameaça é o despreparo do governo brasileiro para estabelecer uma estratégia de enfrentamento da crise mundial, sobretudo da crise europeia. Estamos reagindo topicamente, tangendo a economia a golpes de desonerações fiscais, que já esgotaram sua capacidade de estimular o consumo e o investimento, e que não têm qualquer outro efeito, a não ser o de favorecer o lucro das empresas, estrangeiras principalmente, e a remessa de lucros para o exterior. Observem nossas contas correntes externas. É espantosa a enxurrada de dólares que nesse último ano temos exportado sob a rubrica de lucros e juros, coincidindo com a exacerbação das exonerações fiscais. Além do que, em obediência a compromissos com o mercado, vamos entregar o fantástico campo de Libra, na área do pré-sal, ao cartel internacional do petróleo para fazer frente ao famoso superávit primário. Hoje, quando país algum do planeta Terra obriga-se a cumprir meta de superávit primário, a não ser que esteja sob o tacão do Fundo Monetário Internacional, nós vamos alienar riqueza portentosa para afagar e agradar o mercado. A quarta ameaça é o risco de uma crise cambial, a prazo muito curto. O Congresso Nacional e grande parte dos brasileiros não parecem acreditar na possibilidade
de uma crise cambial em face ao alto nível de reservas de que dispomos, mais de 350 bilhões de dólares. Entretanto, senador Agrippino, nenhum nível de reservas, mesmo elevado, resiste ao efeito combinado de déficit comercial, déficit em conta corrente, crescente volume de remessa de lucros e juros para o exterior e redução dos investimentos externos, em consequência da desconfiança por isso gerada. E, por fim, enfraquecimento da capacidade exportadora de manufaturas e produtos primários. Quer dizer, nosso retorno aos braços do Fundo Monetário Internacional, com as consequências sabidas, não são apenas mais uma hipótese fora de propósito. O próprio governo, notadamente o Banco Central, já percebeu esta vulnerabilidade. É por isso, e não para combater a inflação, que é o menor de nossos problemas, que o Banco Central voltou a aumentar a taxa de juros. Quer dizer, regressamos ao ciclo traiçoeiro de ter que alimentar a especulação externa a custos extremamente pesados para a economia e a sociedade, elevando os juros a fim de atrair aplicações financeiras. Com isso, estamos ingressando no pior dos mundos. Vamos revalorizar a nossa moeda e, em consequência, dar continuidade ao processo de desindustrialização e da consequente redução de possibilidades de retomada das exportações de manufaturados, agravando o círculo vicioso da crise externa. Entretanto, destas ameaças, quero acentuar uma que se sobrepõe a todas, que é a ameaça representada pela crise dos países industrializados, sobretudo dos europeus, sobre a nossa economia. As consequências dessa crise sobre os países do Sul, entre eles, destacadamente, o nosso Brasil, são inevitáveis. No entanto, estamos assistindo a esta crise como se estivéssemos imunes a elas, intangíveis. Fechamos os olhos ao fato de que já está nos atingindo, e não é mais uma marolinha, pois basta ver o desempenho de nossa balança comercial para comprovar. Na verdade, senhoras e senhores senadores, estamos diante de um vendaval que sopra cada vez mais forte e poderá nos arrastar caso não tenhamos a responsabilidade de traçar uma estratégia de enfrentamento. Uma estratégia de enfrentamento acima dos partidos, pelo povo e pela pátria. Embora pouco se espere da oposição, mais preocupada com o número de ministérios, com os gastos públicos, com os desvios de funções dos jatinhos da FAB e com os preços do penteado e da segurança da nossa presidente. É certo que uma estratégia de enfrentamento da crise não pode ser feita nas ruas, mas a rua pode exigir nossas cabeças. Espero que não as nossas cabeças físicas, como na Revolução Francesa, mas as nossas cabeças políticas, caso fracassemos na elaboração e execução de uma alternativa. O velho Carlos, aquele senador Cristóvão, o Carlos Marx, tão citado desde a debacle de 2008, disse que nenhuma sociedade coloca para si desafios que não possa superar. Logo, se tivermos disposição política para encontrar um ponto de consenso na formulação de objetivos estratégicos, poderemos superar a crise. Contudo, temos que nos esvaziar de pretensões egoísticas e oportunistas. No entanto, não nos moveremos para lado algum se não identificarmos claramente a natureza da crise econômica que atinge os países avançados. Sempre teremos a tendência de acreditar
que, como em outras crises, este é o vale de um ciclo que acabará entrando num processo de retomada por vias naturais, arrastando-nos na retomada juntos. É um engano. A crise na Europa e nos Estados Unidos é uma crise essencialmente política e duradoura. No passado, as crises cíclicas do capitalismo eram revertidas mediante políticas fiscais e monetárias expansivas. Agora, o sistema resiste a adotar políticas fiscais expansivas, enquanto as monetárias, como em outras épocas, tornaram-se ineficazes pelo efeito chamado por Keynes de armadilha da liquidez. As empresas têm dinheiro abundante para investir, mas não investem, e não investem porque não há demanda. Para estimular a demanda, num primeiro momento, só a política fiscal, ou seja, a expansão dos gastos públicos. Acontece que, para salvar os bancos da crise especulativa gerada pelo setor privado nos Estados Unidos e na Europa, os governos europeus tiveram de endividar-se violentamente, o que fez uma crise financeira privada tornar-se uma crise fiscal. No início da crise, independentemente desse endividamento, os países atingidos continuaram a fazer déficits até o início de 2010. Como resposta, em fins de 2009, a economia mundial dava sinais de recuperação. Então, a Alemanha de Merkel, a França de Sarkozy e a Inglaterra de Cameron decidiram juntas impor ao resto da Europa, como condição para empréstimos de emergência ao seu sistema bancário vulnerável, violentas políticas de contração fiscal que resultaram numa travada da retomada e em recessão ou depressão generalizadas. Essa política de contração, formulada conjuntamente pela Comissão Europeia, FMI e Banco Central Europeu, a malfadada Troika, não vai mudar em prazo razoável, ou mesmo em prazo visível. Esta política, é bom lembrar, ancora-se nos tratados constituintes do sistema europeu e na Carta de Diretivas do Fundo Monetário Internacional. Em razão disso, a Europa do euro só tem uma saída para buscar retomada: aumentar as exportações e o superávit comercial, a fim de substituir a demanda interna contraída pelas chamadas políticas de austeridade. Isso, contudo, é virtualmente impossível no nível da taxa de câmbio do euro, extremamente valorizado para os países em crise. Assim, o que provavelmente ocorrerá é um agravamento contínuo da situação social, com perspectivas de graves convulsões sociais. Resultado: como ato de desespero, a Europa está tentando fazer superávit comercial a todo transe, inclusive conosco, deflacionando os custos, sobretudo trabalhistas, de suas economias. Os Estados Unidos, por sua vez, prosseguem e perseguem uma estratégia anunciada por Obama, de dobrar as exportações a cada 5 anos. O Japão está com uma política cambial agressiva para aumentar exportações. A China continuará com seu modelo exportador e de superávit comercial. Quer dizer, tudo conduz a que soframos um ataque em várias frentes no nosso sistema comercial. Os países industrializados avançados, de forma combinada, procurarão, sobretudo, os mercados emergentes, pois entre eles mesmo os mercados estão retraídos. E isso em um momento em que, depois de 19 anos de superávit comercial, nós, brasileiros, passamos a fazer déficits comerciais e déficits em conta correntes recorrentes. Qual é a estratégia proposta pelo governo diante disto tudo? Não vejo
nenhuma estratégia. E os movimentos táticos das desonerações se estiolaram. É evidente que não pode ser uma estratégia de acordos bilaterais de livre comércio com países desenvolvidos avançados, pois isto seria como colocar o Maguila para lutar com o Mike Tyson. A estratégia possível é visível e óbvia. Temos que procurar com nossos vizinhos sul-americanos, que enfrentam o mesmo drama que nós, um meio de aprofundar a integração produtiva e econômica da América do Sul, como eixo central para a retomada do nosso desenvolvimento. Como bloco, podemos nos defender do verdadeiro dumping comercial que já se coloca para nós como realidade efetiva. Em outras palavras, podemos proteger nossos mercados domésticos de uma competição que se põe predatória. É importante notar que, desta vez, o declínio da indústria manufatureira em toda a América do Sul não será compensado pelo aumento das exportações de commodities, como ocorreu nos anos 2000 até a crise. Afinal, a China, a grande fonte de absorção de commodities, cuja demanda de importações implicou e explicou grande parte do aumento de preços e quantidades exportadas pela América do Sul, está também em desaceleração. Isto já se reflete em toda a Ásia e reflete-se também nos balanços de pagamento de praticamente todos os países exportadores de commodities da região além do Brasil. É neste sentido que sustento que estamos todos no mesmo barco, o que pressiona por uma estratégia comum de saída, em especial se houver decidida liderança brasileira neste processo. Contudo, em tempos contemporâneos, nenhum país projeta, delineia uma grande estratégia fora do contexto de um pacto social que mobilize a sociedade inteira em torno de objetivos de interesse comum. O que, no caso, implica resposta a uma pergunta simples: que tipo de sociedade queremos construir? Que grau de solidariedade interna vamos valorizar para ter verdadeira justiça social? No passado, a resposta a essas questões era definida no nível das oligarquias, que projetavam os próprios interesses como interesses gerais. Eram democracias ou ditaduras de cidadania restrita. Hoje, caminhamos para a consolidação de uma democracia de cidadania ampliada, cuja expressão singular pudemos ver nas recentes manifestações populares. Contudo, senadores, as ruas não ditam estratégias. As ruas manifestam o descontentamento, fazem pressão e ditam objetivos gerais. Mas a formulação de estratégia é um dever da liderança política. A rua manifesta a sua desconformidade ou conformidade com os objetivos políticos estabelecidos pela liderança política. E isto acentua a necessidade de darmos respostas imediatas aos reclamos das ruas, separar o que é justo do que é injusto, estabelecer uma linha divisória entre o que são os interesses legítimos do conjunto da sociedade do que não passa de lobbies, de interesses particulares, o que são demandas justas do que é apenas provocação. Sem esta visão clara, será a balbúrdia e o caos, a insegurança e a ausência de rumos. Senhoras e senhores senadores, presidente Renan, falo agora do nosso partido, do PMDB. Tenho acompanhado a liderança do PMDB na maioria das iniciativas de apoio ao governo Dilma, assim como fui, como governador, um aliado do presidente Lula, mas não quer dizer que ontem, como hoje, tenha ficado omisso diante de fatos e iniciativas governamentais com as quais não concordo. Tenho sido, pois, um aliado crítico,
às vezes mais crítico que a própria oposição institucional, já que o que condeno, muitas vezes, é justamente aquilo que coincide com o pensamento neoliberal incorporado às pregações da oposição institucional. Gostaria de ver o meu partido na mesma posição de aliado crítico, pois isso ajudaria o governo a se encontrar no meio das turbulências contemporâneas. Tendo sido o grande condutor da transição democrática brasileira, o PMDB tem raízes históricas que o credenciam para se tornar o condutor da transição da democracia política para a democracia social, ou seja, para ser um instrumento de efetiva radicalização da democracia política na construção da democracia social brasileira. Esse objetivo não é estranho ao partido. Está em seus documentos constitutivos, em seus anais históricos, no Projeto Brasil, no programa e nos estatutos. Está na ativa a participação que o partido teve na elaboração da Constituição Cidadã, não obstante a desfiguração posterior a que foi submetida por governos liberais. O velho e bom PMDB, que se definia como o partido das classes populares, desvinculado do capital financeiro e do interesse dos grandes conglomerados, o partido dos estudantes e da juventude, o partido das mulheres e das minorias, o partido dos funcionários e dos intelectuais. É deste PMDB original, genuíno e autêntico, que falo. Mas hoje, quais seriam os objetivos políticos do nosso PMDB, aos quais se aplicaria uma nova e grande estratégia nacional? Entendo que esses objetivos deveriam corresponder a direitos sociais muito concretos, acima de querelas ideológicas e que correspondessem à vontade objetiva do povo, segundo o que temos percebido nos movimentos sociais. Falo, senador Cristóvão, do direito universal à saúde de qualidade, direito à educação universal de qualidade, direito a um sistema previdenciário justo, direito à sobrevivência para os que se encontram em nível de pobreza, pobreza absoluta, direito à mobilidade urbana e a custo justo ou pelo passe livre, direito à renda mínima, como há muitos anos quer o nosso senador Suplicy. O cidadão ou cidadã devem ter cobertura de direitos básicos e universais desde o momento da concepção até a morte. A mulher deve ter proteção especial do Estado na sua condição de mãe, amparada por uma rede de creches e de atendimento especializado em cuidados com a primeira infância. Daí em diante, a escola pública tem que ter condições adequadas para acolher toda a demanda infanto-juvenil. É indispensável dizer que esse tipo de Estado exige uma economia forte, mas uma economia que se fortaleça com distribuição e não com concentração da renda. Aparentemente, avançamos na distribuição de renda, mas trata-se ou não de uma ilusão? Hora de distribuição, sim, nos últimos anos, mas uma distribuição que se aplica, sobretudo, à renda do trabalho, excluindo a renda do capital. Os trabalhadores rurais, por sua vez, devem ter acesso aos meios de produção e ajuda governamental, o que significa a radicalização do processo de reforma agrária e da assistência rural a pequenos e médios produtores. Nada seria mais importante do ponto de vista da atualização da nossa economia a padrões internacionais capitalistas do que uma reforma financeira profunda que reduzisse a uma dimensão razoável a participação, hoje, senador Renan, de quase 20% dos juros na renda nacional. Isto caracteriza uma verdadeira expropriação do setor produtivo,
em especial da renda do trabalho, em detrimento da cidadania. Não sou contra banqueiros, em princípio, pelo menos. Não sou contra financistas, não sou contra aplicadores. Contudo, acho que extrapolamos os privilégios dados a essas categorias de rentistas em detrimento da produção nacional. A verdadeira democracia social é incompatível com esta situação. Tal realidade deve mudar de uma forma muito concreta, a partir da redução drástica da taxa de juros chamada Selic, instrumento de transferência de renda pública para o setor rentista, e pelo uso sistemático dos bancos públicos na pressão pela queda das taxas de juros de aplicação. Destaco o seguinte: as duas economias de melhor desempenho no mundo, atualmente, a China e a Índia, com taxas de crescimento de mais de 6%, têm como principais características um sistema de planejamento centralizado, um sistema bancário quase totalmente estatizado e grandes empresas estatais estratégicas no campo produtivo. Isto, senhores senadores, não é ideologia. São fatos, apenas fatos. A Índia é uma economia capitalista de caráter social. A China é uma economia socialista de caráter capitalista. O segredo de seu excepcional funcionamento é que há uma instância comum sob coordenação do Estado que planeja, financia e executa. O desenvolvimento não fica a cargo dos humores do mercado. Numa época em que se manifesta de forma inequívoca a necessidade do gasto público estratégico para reverter a recessão econômica, não podemos fechar os olhos a essa realidade estrutural das economias hoje mais dinâmicas do planeta. Não minimizo as resistências ao estabelecimento de restrições ao setor financeiro. A reforma necessária só pode ser feita no âmbito de uma profunda mudança de nossas instituições econômicas, ou seja, no contexto da radicalização da democracia política. Recentemente vimos o poderio quase irresistível desse segmento, catapultado pela grande mídia que lhe é subserviente e da qual tem sido o grande anunciante. Lembram-se? Lembra-se, senador Renan? Inconformado com a redução da taxa básica de juros esboçada pelo governo Dilma, o setor financeiro arquitetou o perigo fabricado de uma aceleração da inflação, na época oscilando na segunda casa decimal da meta governamental para justificar a retomada do aumento dos juros. E o nosso governo capitulou, pressionado também pela necessidade que ele próprio criou de captar recursos especulativos externos para ajudar a fechar o balanço de pagamentos, como já mencionei. Ecoam ainda por esta casa os discursos inflacionários da nossa oposição. Meu Deus, parecia que estávamos às vésperas do apocalipse, mas veio o aumento de juros. Não se falou mais nisso e de novo reinou a paz no plenário e na mídia. Senhores e senhoras, senadores e senadoras, brasileiros, estou delineando
direitos sociais básicos. Não vi nenhum falando em reforma política e em plebiscitos absolutamente inconsistentes. É o que o povo quer. É o que, como líderes políticos, devemos querer em sintonia com o povo. Os partidos políticos, como eixos do processo democrático, têm a responsabilidade de estabelecer esta sintonia. E aqui devo me concentrar nas responsabilidades específicas de nosso partido, de meu partido, do velho MDB de guerra, que carrega o privilégio e o desafio de ser o maior partido no parlamento brasileiro. A aliança com o PT reforçou, em tese, nossos compromissos com o campo de esquerda, fez com que partilhássemos importantes conquistas sociais no governo e colocou sob nosso controle uma parte da máquina do Estado. Contudo, essa aliança identifica-nos também com os fracassos governamentais, sobretudo na economia e, sobretudo, com a falta de uma diretiva estratégica de Estado que só o governo pode dar. Isto significa que o PMDB deve avaliar ou reavaliar seu sistema de alianças, alianças partidárias, optando por frentes não mais em torno de conveniências eleitorais imediatas, que podem se esvanecer como resultado da própria crise, mas tendo em vista os interesses de fundo da sociedade brasileira, a qual historicamente nos associamos. Em outras palavras, temos que assumir nossa condição de maior partido político brasileiro para apontar um rumo político e econômico ao país, mesmo que isto represente risco que, para mim, parece mínimo. Assim proponho, para o PMDB, uma convenção nacional extraordinária e urgente para debater esses temas e estabelecer uma diretiva em consonância com os brasileiros, com os ouvidos e o coração aberto para as vozes das ruas. Do contrário, corremos o risco de caminharmos para a irrelevância e sermos definitivamente varridos, aos poucos, para o segundo plano da história. Convenção Nacional Extraordinária para adotar um programa mínimo e tática para implantá-lo. Perplexo e dividido pela contradição entre ser governo, um governo conservador, e suas raízes historicamente populares, o PT ainda não recobrou do atordoamento das jornadas de junho. Já o PSDB, mais uma vez, revelou o tamanho do seu vazio rotundo, profundo. Sua insistente prédica em favor de choques de gestão, austeridade, cortes de gastos e seus já tediosos sermões contra a ineficiência do Estado tem um bafo de naftalina e apenas faz a alegria daqueles 592 especialistas que frequentam a Globo News, o Jornal Nacional e a CBN. Em qualquer outro país, por menor, pobre ou insignificante que seja, em qualquer outro país, o maior partido nacional tem o papel de protagonista, menos entre nós. De que serve a nossa força para negociar ministérios e posições na administração pública nacional, para acomodar correligionários, para dirigir as duas casas do Congresso, para garantir emendas e outras quimeras aos nossos prefeitos e filiados? É pouco. É ridiculamente, pateticamente pouco. Em vez de assumir a progenitura, o PMDB se conforma ao papel de linha auxiliar e não é ouvido para nada, como os fatos na sequência das manifestações de junho deixaram constrangedoramente evidentes. Já estávamos afastados da condução da política econômica. Nunca fomos ouvidos. E agora somos também menosprezados como parceiros políticos, quando o país enfrenta um dos momentos mais graves de sua história. Meu amigo Tarso Genro, dizendo que a aliança com o PMDB é mais prejudicial do que positiva, a meu ver,
faz um aceno para a militância do seu partido na disputa da liderança interna para a consecução dos cargos hoje miseravelmente ocupados pelo velho MDB de guerra. Não estou propondo romper a aliança que formamos com o PT. Proponho isto sim que sejamos vozes ativas nesse condomínio. Senhores e senhoras senadores, diversas vezes ocupei essa tribuna para apontar irregularidades, desvios e atos de corrupção em diferentes níveis da administração pública. Não é o que faço hoje. Hoje a minha preocupação não é com a desarrumação da sala de estar do navio, mas com o estado da casa de máquinas, que está sendo inundada. Não que a corrupção tenha acabado, ou que tenha diminuído substancialmente. Acontece que as instituições republicanas que combatem a corrupção estão funcionando. Não há uma semana sem que a Polícia Federal, o Ministério Público, a Procuradoria da República, o Tribunal de Contas da União ou as polícias estaduais não ofereçam à sociedade a visão televisiva de quadrilhas de corruptos sendo presas, denunciadas e julgadas. Ao contrário do que se dizia com frequência no passado, não há mais um clima de impunidade no país. Há uma certa lentidão no processo judicial, mas impunidade não. Digo isso porque não devemos fugir dos temas expostos e que representam reais desafios para a regeneração da nação. Além disso, não devemos nos enganar pela natureza ubíqua da corrupção no sistema capitalista. Nossa situação não é melhor ou pior do que na maioria dos países desenvolvidos. Veja, senador Renan, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os dois maiores conglomerados bancários do país, o Bank of America e o Citigroup, concordaram em pagar multas de 20 bilhões de dólares para cada um para escapar de processos criminais relativos à fraude de milhões de hipotecas no mercado imobiliário. E a maior agência de risco, a PURS, está sob investigação. Ainda mais significativa foi a fraude da LIBOR, a taxa de juros que regula a maioria dos empréstimos internacionais, por parte dos maiores bancos do planeta. São bilhões e bilhões em prejuízos. O efeito de toda a corrupção havida no Brasil, ao longo de décadas, não se compara a um único desses episódios vergonhosos da história recente do capitalismo. Cuidemos, portanto, dos interesses fundamentais da pátria e procuremos reagir a denúncias em proporção a seus fundamentos reais e não a sua fórmula ridícula como espetáculo público. A imprensa escandalosa, a imprensa superficial, a imprensa especializada em transformar pequenos desvios em grandes escândalos, magnificados por manchetes e primeiras páginas, por certo continuará a prestar um desserviço à nação, usando episódios individuais para denegrir instituições. Esse tipo de imprensa é tão pernicioso para o país quanto os arruaceiros e vândalos que distorcem as manifestações em nossos espaços públicos. É claro que isto é facilitado pela monopolização dos meios de comunicação, cujo controle deve entrar na pauta da proposição básica aqui colocada de radicalização da democracia brasileira. O que acabo de dizer, senhoras e senhores senadores, é resultado de muito pensar, de muito discutir, com muitos companheiros e muitos assessores. É o resultado de um compromisso radical com a defesa do interesse público, que tem me orientado por mais de 40 anos na vida parlamentar e no Executivo. Nunca me afastei desses compromissos. E hoje, tendo a percepção dos riscos que a República enfrenta, e gostaria de estar errado, mas infelizmente todos os indicadores vão à direção oposta, anima-me mais uma vez, a determinação de buscar nossos caminhos para a superação das crises. Não de forma solitária ou quixotesca,
mas contando com a ajuda e a força de meus pares. Não sou ingênuo. Não temos mares tranquilos à frente. Contudo, como líderes políticos, temos o dever moral de agir a fim de superar as dificuldades. Espero que o mesmo espírito mova as decisões das senhoras e dos senhores senadores. Especialmente, espero que o mesmo acicate ao ânimo de meu partido, desperte-o para a realidade de seu tamanho, de sua influência e de sua história. Como dizem os paulistas, não é isso, senador Eduardo Suplicy? Ducor, non duco. Ou como gritam os paraibanos, nego. Por fim, para tranquilizar muitos amigos, e entre eles meu filho, Maurício, que me vigiam, pois dizem que sempre tendo a um certo catastrofismo, digo para eles que os perigos da crise são reais e que em minha fala, aqui hoje, mais que desgraças, acena com esperanças. Excelência, permite. Dilma, companheiros do PMDB, nosso tempo de Drummond de Andrade. Este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó, na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem das leis. Meu nome é tumulto e se escreve na pedra. Se a mesa me permite, com o máximo prazer, dou uma parte ao senador Suplicy, que pediu em primeiro lugar, posteriormente ao senador Cristóvão pediu em primeiro. Senador Cristóvão. Eu quero respeitá-lo. Não só deve querer, mas deve respeitá-lo efetivamente. Parabéns, senador. Senador Requião, a gente fica aqui nessa casa 8 anos, alguns mais do que isso, mas de tudo que a gente faz aqui, algumas é que são determinantes. Algumas é que ficam. Esse é o discurso, fica. Primeiro, porque o que fica grande é aquilo que vem quando a crise é grande em um país. É muito raro um grande líder se afirmar em momentos de tranquilidade. Aí a gente põe técnicos, eles gerenciam. É nos momentos de crise que se afirmam os políticos e se fazem mais que isso, se fazem líderes e estadistas. O senhor pegou uma crise, como mesmo disse, que é das maiores que o país já viveu, e traz um discurso que acena, em primeiro lugar, o alerta e depois o rumo. Eu não vou discutir os detalhes da análise econômica. Eu gostaria até que a gente usasse esse seu discurso para debater na subcomissão, que eu sou o presidente e o senador Suplicy é o vice, uma subcomissão na Comissão da Economia para discutir o longo prazo. Seria muito bom analisarmos os seus pontos. O que eu quero falar são 2 aspectos. Primeiro, que o senhor fala do destino da nação. Essa é a responsabilidade da gente. Mas, como o senhor mesmo disse, o destino da nação tem estado ausente da prática política dos últimos anos, ou talvez décadas, no Brasil. Nós discutimos as migalhas da política com P pequeno. Nós não discutimos a estrutura da política com P maiúsculo. O senhor trouxe algo que falta, que é despertar para a necessidade de sermos aqui os grandes preocupantes permanentemente com o destino dessa nação. Segundo, é que o senhor traz, e talvez nem tenha falado explicitamente, a ideia de que o Brasil precisa ter um projeto nacional para levar ao destino. Nos últimos anos, ou décadas também, o neoliberalismo borrou a expressão projeto nacional. Talvez nunca tenha sido importante como agora. Obviamente, no momento em que o mundo está tão integrado, o projeto nacional não pode ser isolacionista, tem que ser integrado, mas tem que ter um projeto nacional. A outra coisa que o senhor colocou é o risco das nossas cabeças.
que eu também estou de acordo que não vai acontecer o que aconteceu com Luís XVI. É metaforicamente, mas eu vou radicalizar. Nessas férias, eu li um livro que devia ter lido quando adolescente ou jovem, que é o livro do escritor Ivan Turgenev, o russo, sobre a crise na Rússia no século XIX. Chama-se Pais e Filhos, pelo choque de gerações. E tem uma frase, senador, que vai além da cabeça. Tem uma frase em que ele diz que há momentos que os homens que têm atividade pública deveriam saber que está na hora de comprar o seu caixão. Às vezes eu acho que nós estamos precisando comprar nossos caixões se não formos capazes de nos ressuscitarmos e pensarmos os destinos da nação e pensarmos um projeto de nação. E o senhor colocou aí o que é que a gente tem que trabalhar. Essa sua parte, que eu gostaria até, se o senhor tiver aqui amanhã, de repercutirmos juntos, em que o senhor fala o que é que o Brasil precisa, essa economia comprometida, humanista, aliás, como disse o Papa Francisco, esses pontos que o senhor trouxe aí são fundamentais, e é por aí, não tem que buscar muito mais coisa, não. Está aí a linha. É o justo e não o injusto. É o longo prazo e não o imediato. É a estrutura e não é a estratégia e não a tática. É a democracia aberta e não fechada. Se não fizermos isso, repetindo o que o senhor falou, nós não estaremos à altura deste momento. E o país vai pagar um grande preço. Nós não temos o direito de nos apequenarmos. Temos que estar à altura dessa crise. E o senhor demonstrou, no seu discurso, que o senhor está a essa altura. Eu espero que nós outros também estejamos à altura. Senador Suplicy. Cumprimentá-lo, senador Roberto Requião. Acho que Vossa Excelência presta um serviço ao seu partido, à nação brasileira, à presidenta Dilma e a nós, seus colegas no Senado, e também aos jovens, pois Vossa Excelência, que tem uma idade próxima da minha, que pode ser considerado como daquela categoria dos avós que foram homenageados pelo Papa Francisco, dizendo de quão importante é que os jovens possam nos ouvir e como é importante para o destino melhor das sociedades que esses dois lados, os avós e os jovens, estejam dialogando para encontrar soluções. E Vossa Excelência fez uma análise, depois de um largo período de estudo, de reflexão, que será importantíssimo para a continuação de nosso diálogo aqui. E quero dizer, Vossa Excelência mencionou a China e a Índia, que muitas vezes têm dado exemplos de coragem. Queria até lhe dar uma notícia. A Índia, realizou nos últimos 18 meses, por 18 meses, num grande simpósio, foi objeto de reflexão, dia 30 e 31 de maio, para comparar a experiência de 6 mil pessoas que receberam por 18 meses uma renda básica modesta, comparadas a outros 6 mil que não receberam, para ver como poderão avançar na direção de um eventual desafio para os 1.300.000 indianos receberem um dia uma renda básica de cidadania. Há pouco mais de um mês, encaminhei à presidenta Dilma a sugestão de ela formar um grupo de trabalho para ver como se dará a transição do programa Bolsa Família para um dia termos a renda básica universal. E Vossa Excelência, ao abraçar também este tema, esta meta, nas suas colocações, merece todo o meu respeito e o meu cumprimento entusiasmado. Parabéns. Senador Renan, os nossos apartantes se referiram ao Papa. Achei extremamente interessante a presença do Papa e o seu raciocínio sobre a crise, sua interpretação. O Papa disse que não conseguia entender em profundidade o que queria a juventude.
mas estabeleceu o seu respeito à mobilização. Na verdade, o Papa assumiu uma posição hegeliana, a luta das gerações, os novos querendo mudar o que os velhos já fizeram. Mas o Papa, do ponto de vista da Igreja, assumiu uma posição neo-hegeliana de direita em relação à manutenção de todos os dogmas. E, politicamente, ele foi ao neo-hegelianismo de esquerda, ao fazer a crítica da atitude de alguns membros da Igreja e a crítica do capital financeiro. Ele praticamente repetiu a Bíblia, não se pode servir a Deus e a Mamon. Faltou o Papa dizer que não acreditaria que um rentista passasse pelo buraco de uma agulha, sendo entendida a agulha como aquelas passagens por onde passava na muralha de uma cidade protegida um homem, mas não passava um camelo, que era a maneira de deixar a muralha aberta para a população, que vivia dentro e fora dela, mas fechada para a passagem de um exército. O Papa se colocou, a meu ver, numa posição muito clara contra o capital. E a grande disputa de hoje talvez seja a defesa do capital produtivo e do trabalho em contraposição ao capital vadio, o capital financeiro, que não produz um botão, uma peça de uma máquina, uma agulha, mas que vive da usura, condenada desde a Bíblia a todas as visões filosóficas de todas as religiões que já passaram pelo mundo. A passagem do Papa foi interessantíssima, conservador do ponto de vista dogmático, e muitas vezes ser conservador em determinadas situações pode ser revolucionário também, e extremamente progressista em relação à política e ao domínio do capital financeiro no mundo. Senador Renan, eu agradeço pela tolerância com o tempo. Eu quase me senti aqui na tribuna hoje um Aécio Neves, tendo o tempo disponível para colocar as suas ideias e as suas análises sobre a economia financeira do Brasil. Muito obrigado. Porque ao Aécio é dada sempre essa permissão, que não é a permissão dada ao comum dos senhores senadores.